graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Cristã de Gileade. Vamos fazer uma oração? Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui para invocar o Teu santo nome, porque a Tua palavra diz que todo aquele que invocar o Teu nome recebe socorro, recebe salvação do Senhor. E nós invocamos o Teu nome porque nós cremos que o Senhor existe. Sim, o Senhor é real. O Senhor não é uma estátua. O Senhor não é um retrato. O Senhor não é uma gravura. O Senhor é Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós invocamos o Teu nome porque cremos no Senhor. Nós invocamos o Teu nome porque cremos em Jesus. Não um Jesus moldado de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos sentimentos e com as nossas vontades. Não, nós invocamos Jesus de acordo com o que está descrito na Tua palavra. Nós invocamos o Jesus que é revelado na Tua palavra. É isso que fazemos, ó Deus, nessa manhã de domingo. Nós invocamos o Teu nome, não baseados no que pensamos, sentimos, mas baseados naquilo que o Senhor diz a respeito de Ti mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao nosso coração essa manhã, que o Senhor possa se revelar. Pai, se o Senhor não se revelar, nós nunca saberemos quem o Senhor é, mas nós invocamos o Teu nome, clamamos que o Senhor se revele nessa manhã com poder, que o Senhor venha falar ao profundo do nosso coração, coisas grandes e firmes que não sabemos. Ó Deus, não queremos mais viver baseados nas nossas próprias ideias e concepções. Nós queremos basear nossa vida. Diga comigo, Senhor, Deus existe. Nós queremos basear nossa vida em quem o Senhor é. Meu conhecimento, em nome de Jesus, precisa. Amém? Bora começar? Meu conhecimento de Deus precisa crescer. É a partir de Deus e não a partir de mim que eu saberei o sentido da minha vida e de tudo que acontece. Tá me entendendo? Vou repetir. Repete comigo. É a partir de Deus e não a partir de mim que eu vou saber o sentido da minha vida e de tudo que acontece comigo. É a partir de quem? De Deus. Eu preciso conhecer de fato o Deus em quem eu creio. Amém? Diga, sola escritura. Diga em nome de Jesus, é latim, diz aí. Sola escritura. Somente o que está escrito. Somente o que está escrito. A Bíblia é a nossa única, diga, é a minha única regra de fé e conduta. Fala comigo. A Bíblia é a minha única regra de fé e conduta. Não é o meu passado, não é a minha cultura, não é o que fulano diz, não é o que a televisão, a revista, a internet. Não. Quem diz como eu devo fazer, por que eu devo fazer, o que eu devo ser, é a palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia Sagrada. Diga comigo, eu devo obedecer à Bíblia, não é a Bíblia que obedece a mim. Eu estou sujeito à Bíblia, não é a Bíblia que está sujeita a mim. A Bíblia é a autoridade sobre mim, não sou eu que sou a autoridade sobre a Bíblia. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Aqui está o erro dos protestantes. Colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura. Olha para mim, eu não sou católica. Eu sou uma cristã que quer obedecer
a palavra que sai da boca de Deus, a Bíblia. Eu não sou da ala A, nem da ala B. Eu não sou de Paulo, nem de Apolo. Eu sou de Cristo. Qual Cristo? O Cristo descrito na Bíblia. Qualquer outro Cristo não é o Cristo a quem eu sirvo, não é o Cristo em quem eu creio. Eu creio no Cristo da Bíblia. Vamos definir isso aqui? Não vamos discutir religião. Não estamos aqui para discutir religião. Nós estamos aqui para definir a direção dos nossos passos. Nós estamos aqui para definir os fundamentos em que estamos firmados. Cada um tem o direito de acreditar no que quiser. Não é isso que nós estamos discutindo. Se fulano quer ir para a direita, se cicrano quer ir para a esquerda, amém. Deus nos deu a liberdade de escolher. Deus nos deu a liberdade de decidir. Mas nós estamos firmando algumas estacas aqui. Eu vou seguir o Deus da Bíblia. E você? Quem é que você vai seguir? A quem você tem seguido todo esse tempo? Eu já dei muita cabeçada na vida. E eu vou te dizer, a minha vida só tomou rumo mesmo. Acontecesse o que acontecesse, no dia que eu estabeleci de fato a quem eu vou servir, a quem eu vou seguir, que Deus eu vou viver dentro de mim. Qual é o meu Deus de fato? A gente precisa saber a quem nós estamos adorando. Eu quero adorar o Deus da Bíblia. E você? Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, vamos reconhecer aqui que nós temos sido enganados. Nós, cristãos evangélicos, temos sido enganados. Por uma simples razão, nós achamos que conhecemos o Senhor, mas não conhecemos. Nós achamos que conhecemos as Escrituras, nós achamos que conhecemos o poder de Deus, mas a prova de que isso não é verdade é que nós temos sido enganados. Precisamos voltar a ser bereanos, precisamos voltar às nossas raízes, precisamos voltar lá em Bereia e conferir na Bíblia cada vírgula. Cada tio, não, nós não precisamos ser legalistas. O mundo já está cheio de legalistas. Nós precisamos do poder de Deus dentro das Escrituras. Precisamos ser encontrados em Deus. Bora conferir na Bíblia. Bora voltar para a Bíblia. Vamos voltar para as Escrituras. Somente as Escrituras. Vamos definir as nossas bases na rocha. E a rocha é Cristo. Qual Cristo? O Cristo da Bíblia, não outro, não inventado pela minha cabeça, não inventado pela cabeça dos outros. Vamos decidir em que a gente crê. Eu creio na Bíblia. E você? Como você pode crer na Bíblia se você não sabe nem o que está escrito nela? Como que você pode crer na Bíblia se você não se alimenta dela? Você se alimenta de tudo quanto é porcaria que aparece pela frente. É o que fulano diz, o que Beltrano diz, o que a rede de televisão diz, o que a rede social diz. Eu acredito em qualquer bocoió que aparece pela frente. E na Bíblia, como é que eu vou crer nela se eu não ouço o que ela diz? Ouça o que a Bíblia diz. Ouça o que a Bíblia diz. Como é que você vai viver pela palavra que sai da boca de Deus se você nem conhece essa palavra? Você não se alimenta dela. Você acha que ouvir um versículo da Bíblia por semana é alimento? Você é um desnutrido? Nós estamos desnutridos. Nós não comemos todo dia a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos ser vigorosos, mas nós não temos intimidade com Deus, nós não nos alimentamos dele, temos nos alimentado de religião, temos nos alimentado de tudo quanto é porcaria. É hora de mudar. Se você se diz um cristão, crê em Cristo. Que Cristo? Se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, creia no Cristo que está na Bíblia. E se esse Cristo que está na Bíblia está falando e fazendo coisas totalmente diferentes da que você tem feito e falado, como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Alguma coisa precisa mudar. Não há silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. É por meio da Bíblia que conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Lembra que o professor Fábio, na última aula, falou sobre a caminhada dos homens de Deus
com o Senhor. Lembra de Adão, que caminhava com o Senhor na viração do dia, todos os dias? E Enoque, que andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si? E Noé, um homem justo e bom, um homem que caminhava com Deus. Foi durante a caminhada que Deus se revelou a Abraão como Deus Todo-Poderoso. 180 anos viveu Isaac, sem construir uma casa. 180 anos Isaac peregrinou com o Senhor. E Jacó conheceu Deus, foi na caminhada. É na caminhada com Cristo que você vai conhecer o Senhor. É na caminhada com Cristo que Ele carrega os seus fardos. Não, você não tem como conhecer Jesus sem caminhar com Ele. É na caminhada que o Senhor se revela a você. É na caminhada que o Senhor mostra o rosto dele para você. É na caminhada que você descobre quem é o seu Deus. Que foto intrigante essa, né? Olha bem para essa foto. O que você vê nessa foto? Sério? Que Jesus está caminhando com um nazista? Olha a suástica no braço dele. Você se lembra o que essa suástica representa? Jesus está caminhando com um nazista? Olha só, olha bem para Jesus. Ele não está com nojo do nazista. Ele não está com raiva do nazista. Parece que ele está explicando alguma coisa para o nazista. Observe o que Jesus faz enquanto caminha com o nazista. Ele conversa, ele argumenta, ele expõe. Olha, a mochila do nazista está nas costas de Jesus. Jesus está carregando o fardo e a arma do nazista. Provavelmente este nazista estava com essa mochila nas costas e essa arma nas costas. Agora, durante a caminhada, Jesus está carregando a mochila do nazista, bem como a arma do nazista. E a palavra que sai da boca de Jesus está chegando aos ouvidos e ao coração do nazista. O professor Fábio me chamou a atenção a respeito dessa foto, dizendo que para que a gente possa escutar Jesus, primeiramente ele tira das nossas costas o fardo. E outra coisa interessante, para que a gente possa escutar Jesus, ele primeiro nos desarma. Puxa, quantas coisas Jesus faz enquanto caminha comigo. Você quer saber de uma coisa? Sabe quem é esse nazista aí? É você. A gente não se vê como nazista. Eu não me vejo como nazista. Você se vê? Não. A gente se vê como vítima. Vítima das circunstâncias. Vítima de tudo que aconteceu com a gente. Vítima do que fizeram com a gente. A gente se vê vítima. A gente não se vê como vilão. A gente não se vê como pecador. Não. A gente tem justificativa para tudo. Porque fulano fez. Porque aconteceu aquilo. É assim com todo mundo. É com você e é comigo também. Nós somos vítimas aos nossos próprios olhos. Mas não é assim que Jesus nos vê. Jesus nos vê como nós somos. Pecadores. Nós também somos vilões. O nosso pecado nos faz vilões. Não, mas eu não tenho pecado. A Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos desesperadamente de socorro por causa dos nossos pecados. Não é por causa do pecado dos outros, não. Ninguém é condenado em Cristo Jesus por causa do pecado dos outros. Nós somos condenados por causa dos nossos pecados. Não é o pecado de Adão que me leva para o inferno, é o meu. Mas nós não conseguimos enxergar isso por nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar a verdade sozinhos. Nós precisamos de revelação. Se for depender só da nossa percepção, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, a gente não descobre a verdade. Nós precisamos que Deus nos mostre a verdade. Nós precisamos que Ele se revele a nós. E isso acontece no caminho. É no caminho, é caminhando que Jesus se aproxima. Quando Jesus tinha morrido na cruz e tinha sido sepultado ali naquele sepulcro novo, os discípulos ficaram desolados. Tudo que eles conseguiam perceber é a derrota, a tragédia que foi a morte de Jesus. Eles não conseguiam ver mais nada. Os discípulos no caminho de Emaús estavam desolados.
Mas no caminho, Jesus mostrou para eles aquilo que eles não conseguiam enxergar. Jesus foi revelando a eles que tudo aquilo precisava acontecer. Eles não perceberiam sozinhos, mas Jesus mostrou aquilo que eles não conseguiam ver. Eu me lembro, sabe? O ano de 2019 para mim foi um ano pesado, difícil. Para mim e para minha família. Foi um ano em que eu trabalhei exageradamente. E eu não tinha alternativa. Eu chegava cedo no trabalho e saía tarde. Vinha para casa só para dormir. No outro dia cedo, eu já tinha que estar lá de novo. Eu lembro de uma noite voltando para casa. Saí do trabalho e vim desolada para casa. Eu estava exausta, eu estava esgotada e eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu vim dirigindo para casa à noite, era quase meia-noite. E eu falei, Senhor, por favor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Aí eu liguei o rádio. Aí eu pensei, meu Deus do céu, deixa eu ligar numa rádio evangélica para ver se tem uma palavra ali, eu preciso de alimento, eu preciso ouvir a voz de Deus. Amados, eu passei por várias faixas de rádio e nas rádios evangélicas tinha tudo, menos uma palavra. Cheguei em casa, dormi. No outro dia acordei de novo para ir trabalhar de novo. Eu tinha saído do trabalho naquela noite muito mal. E os meus colegas de trabalho também estavam exaustos, cansados. Estava muito difícil. No outro dia de manhã eu levantei e falei, meu Deus, eu preciso tanto ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo. Mas a correria é tão grande. Só foi entrar no carro de novo para voltar para o trabalho e eu pensei, vou tentar de novo. Liguei o rádio novamente. Eu falei, Senhor, usa um servo teu para falar alguma coisa. Passei por algumas faixas de rádio. De repente, parei já sem esperança naquela música. Uma música esquisita. Eu parei, falei, não, gente, isso é francês? O cara tá cantando em francês. Eu não tô entendendo o que esse cara tá falando, desorganizei. Aí eu parei pra ouvir a letra da música e eu fui entender o que aquele moço tava cantando. Ele tava dizendo, se organize. Não era só organizei. Aí eu disse, o quê? Se organize? Deus começou a falar comigo. Sabe aquela frase que ele disse na música? Quem foi que disse que quem não é rico vive triste? Quem foi triste? Ali naquela frase eu ouvi a voz de Deus. Quem foi que disse que só quem não é rico fica triste? Ali Deus falou comigo. O mundo parou, para tudo. Eu estava dirigindo, paralisou, congelou tudo. E o Senhor falou comigo. Clemar, quem é rico? E eu, como? O que o senhor está falando? Clemar, quem que é rico? Ele mesmo respondeu. Ele falou assim, Clemar, o rico não é aquele que tem todo o dinheiro do mundo, todo o poder, toda a beleza do mundo. Não, rico é aquele que tem tudo o que quer. Pensa aí nas coisas que você quer. Rico é aquela pessoa que tem tudo o que quer. Aí a música cantou de novo. Quem foi que disse que só quem não é rico fica triste? E o Espírito Santo falou, Clemar, quem foi que disse que só o pobre que fica triste? Pensa nas coisas que você quer. Eu pensei, gente, sabe o que eu queria? Eu queria ficar em casa dormindo. Eu tô trabalhando demais. Eu não tô tendo tempo para cuidar da minha família, porque eu durmo e acordo no trabalho. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa cuidar da minha família. Eu não aguento mais trabalhar desse tanto. Clemar, quem foi que disse que se você tivesse isso que você quer, você não ficaria triste? Quem foi que disse que se você tivesse tudo o que você quer, você ia ter a alegria que você não está tendo agora? Clemar, o que pode te dar alegria não é ter o que você quer. Eu sou a sua alegria, Clemar. Não é ter ou não ter que vai te garantir alegria, felicidade, paz de espírito. A questão não é estar trabalhando de menos ou estar trabalhando demais. A questão sou eu, Clemar, em você e você em mim. Se organize, se organize. Agora, o que você precisa nesse momento é se organizar em mim. Eu tava morta
exausta, eu estava esgotada, eu estava morta. Mas eu ressuscitei ali. Eu ressuscitei ali. Deus falou comigo, porque Deus fala quando você quer ouvir. Ele fala. Quando você quer ouvir, Ele fala. E Ele não vai falar com você o que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir. E naquele momento, o que eu precisava era me organizar nele. Cheguei no trabalho cedo. Meu chefe, coitado, que saiu tarde também, já estava lá. Ele estava lá no fundo da sala. E eu abri a porta e ele estava lá. E eu já entrei na sala assim. Se organizei, se organizei, se organizei, se organizei. O meu chefe olhou para mim assim. E aí ele falou: fumou o quê? Não, me fala o que tu fumou. Que chá é esse que tu bebeu que eu quero beber também? Eu falei: vou te dizer qual é a raiz, chefe. Raiz de Jessé. Não tem igual, da melhor qualidade. Sabe, meus amados, nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Nós temos uma ótica muito pessoal. A nossa visão é estrábica. É tudo baseado naquilo que a gente consegue enxergar, naquilo que a gente consegue ouvir. E olha, a nossa interpretação é muito enviesada. Ela é muito influenciada pela nossa cultura, pela nossa tradição, pela nossa experiência pessoal. Veja que o que uma pessoa consegue ver, outra já não consegue ver da mesma maneira. Várias pessoas analisando uma mesma paisagem, cada um vai enxergar uma coisa. A nossa visão é extremamente limitada. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Que assim como os céus são muito mais altos do que a terra, assim os pensamentos de Deus ao nosso respeito são muito mais altos que os nossos pensamentos. Sem a revelação do Espírito Santo, nós não conseguimos enxergar nenhum palmo na frente do nariz. E tudo aquilo que a gente consegue enxergar sempre tem o nosso nariz no meio. Olha bem para esse hipopótamo, olha bem para a cara dele. Olha só que fofo, gente. Tá fazendo obra de arte, mas tudo que ele enxerga tem um chifre no meio. Será que esse chifre realmente existe de fato no meio dessa paisagem? Olha, pode até não existir para os outros, mas para ele existe. E se alguém contar para ele que não é bem assim, ele não vai acreditar, porque tudo que ele vê tem sempre um chifre no meio. Assim sou eu e você. Tudo que a gente vê passa pelo filtro da nossa história. E a gente se ira e se magoa com aquelas pessoas que não enxergam como a gente. É tão difícil pra gente, pelo menos, respeitar outro ponto de vista. É difícil. Como é que aquela pessoa não consegue enxergar como a gente? A gente despreza aqueles que não conseguem ver o que a gente vê ou ver do jeito que a gente vê. Não é assim. Mas Jesus quer que nós passemos a ver como Ele vê, do ponto de vista elevado dele. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos passado por um momento difícil da vida. Nós estamos no meio de uma pandemia. E é muito dura e muito triste a realidade que nós temos vivido. Quantas pessoas têm perdido as suas vidas? Quantas pessoas têm ficado em estado muito grave no meio dessa pandemia? Dificilmente você não conhece alguém que tenha passado por maus bocados após ter sido infectado com esse vírus. E dificilmente você não conhece absolutamente ninguém que tenha perdido a vida. Eu, pelo menos, todos os dias recebo más notícias. E olha só, nesse momento eu estou com Covid. O fato é que depois de algumas intercorrências, eu fiz o exame e o teste deu positivo. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Olha, uma coisa que eu tenho aprendido na caminhada com Cristo é comer quilo de sal. Você já comeu quilo de sal? Com quem? Eu já comi alguns, com algumas pessoas. E eu descobri o seguinte, que comer quilo de sal com pessoas muda o nosso relacionamento com elas. Depois de você comer um quilo de sal com uma pessoa, nunca mais o seu relacionamento vai ser o mesmo. Ou vocês vão se tornar muito mais unidas,
ou muito mais separadas. Ao longo da caminhada com Cristo, eu tenho comido alguns quilos de sal com Ele. E eu já estive à beira da morte, mais de uma vez. E não tem como você viver uma experiência dessas e continuar sendo a mesma pessoa. Na caminhada com Cristo, eu tenho aprendido coisas grandes e firmes que eu não sabia. Sem essas experiências, eu não seria a pessoa que eu sou. Quando veio o diagnóstico de Covid, a primeira pessoa que eu procurei foi ele. E eu falei, Senhor, tá aqui o diagnóstico de Covid. Uma coisa que eu aprendi na caminhada com Cristo é que Ele tem domínio, poder e controle sobre todas as coisas. Eu aprendi na caminhada com Cristo que Ele é maior que qualquer problema que se apresente. Eu aprendi que Ele é Deus. Foi na caminhada. Eu já tinha ouvido falar dele, mas foi na caminhada que eu venho descobrindo quem ele é. Eu não vou dizer para você que eu conheço ele totalmente. Uma coisa é você conhecer de ouvir falar. Outra coisa é você comer quilo de sal com Jesus na caminhada. A cada vez que eu tenho uma experiência com ele na caminhada, eu posso te dizer, eu confio mais nele. Eu duvido menos de quem ele é. A cada passo da caminhada, eu tenho mais certeza de quem Ele é. E hoje eu posso dizer para você que eu sei que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se apresentou a Abraão. Antes Ele era o Deus de Abraão, mas hoje Ele é o meu Deus. Ele se apresentou para Abraão como Deus Todo-Poderoso, mas Ele se apresentou para mim ao longo da caminhada como Deus que pode todas as coisas. Ele perguntou para Abraão, Abraão, existe porventura alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E ao longo da caminhada ele perguntou para mim, Clemar, existe alguma coisa sobremodo difícil para mim? E eu descobri na caminhada que não existe. Não existe impossíveis para o meu Deus em todas as suas promessas. Oh, é diferente, é muito diferente você viver do testemunho das outras pessoas e você passar a viver do seu próprio testemunho. Mas você só tem testemunho com Cristo à medida em que você caminha junto com Ele. E enquanto você caminha junto com Ele, as coisas vão acontecendo e você vai vivendo experiências tremendas com Ele. Agora, essas experiências são de grandes vitórias, mas não existe vitória sem guerra. Não existe vitória sem guerra. Quando o diagnóstico do Covid, lá estava eu, junto com meus filhos, ouvindo a palavra de Deus na escola bíblica dominical, remota. De repente, meu telefone toca. Era do laboratório. Eles queriam me avisar de que eu tinha sido diagnosticada com Covid. Eu me levantei e fui, sabe para quem? Para o Senhor. E eu falei, Senhor, o teste deu positivo, né? O Senhor já sabia, né? Lá fui eu com meu diagnóstico positivo para quem? Para o Senhor. Você acha que ele foi pego de surpresa? Você acha que ele levantou do trono, pôs a mão na cabeça e falou, e agora? Meu Deus, a Clemar está com Covid. Para quem que ele clamou? Tem alguém acima dele? O Senhor é Deus. Ele não foi pego de surpresa. Esse Covid, para chegar até mim, teve que passar por ele. O Covid, para triscar em mim, teve que passar pelo meu Deus. Eu sei disso porque ele já me contou de outras feitas. Qualquer coisa para me tocar tem que passar pelo meu Deus primeiro. Deus é quem alimenta as aves do céu. Eu não consigo transformar um cabelo meu branco em preto, nem com toda a tinta de cabelo do mundo. Meu cabelo continua nascendo branco. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias, nem sobre as pessoas. Mas o meu Deus já me ensinou na caminhada que Ele tem controle sobre tudo. Ele alimenta as aves do céu e Ele falou, será que eu não vou te alimentar, Clemar? Até uma ave que cai no chão morta, ela está debaixo do controle de Deus. E Ele disse que eu valho mais do que muitas aves do céu. Ele disse que eu valho mais do que muitos passarinhos. O diagnóstico do Covid chegou. Eu fui pega de surpresa, mas Jesus não. Eu fui surpreendida por uma circunstância, mas Jesus não. Ele tem domínio, poder e controle sobre todas as coisas.
Agora, ele não me disse o que ia acontecer. Ele não me disse como ia ser. São tantas as pessoas que têm sofrido tanto com Covid. Quantas pessoas perderam a vida? Quando o diagnóstico do Covid chegou, eu não sabia se eu ia passar bem ou mal. Eu não sabia se eu ia ter que ser internado ou não. A verdade é que eu não sabia se eu ia sobreviver ou não. Mas o meu Deus sabe de todas as coisas. Antes de elas acontecerem, o Senhor tem domínio sobre cada acontecimento. Quando o diagnóstico do Covid chegou, eu fui para o meu quarto secreto com Deus. Peguei a Bíblia e fui ler. Porque não há silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. Não há silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. E eu fui ler a palavra de Deus. E sabe qual foi a primeira palavra que o Senhor me disse? É necessário. É necessário. Escreve aí. É necessário. Deus falou comigo assim: Clemar, é necessário. Tempestades são necessárias. Tempestades são necessárias? Peraí, Senhor, eu ouvi direito. Tempestades são necessárias? Ele disse, você ouviu direitinho. Tempestades são necessárias. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Mateus capítulo 16, verso 21. Como é que pode ser necessário que Jesus sofra? Como é que pode ser necessário que Jesus seja morto? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus estava indo para Jerusalém, ali no fim da reta, os discípulos estavam convictos de que ele era realmente o Messias, profetizado no Velho Testamento. Os discípulos tinham visto os milagres que Jesus fez. Pedro, Tiago e João tinham visto Jesus transfigurado. Eles tinham visto toda sorte de doente ser curado. Eles viram Lázaro ser ressuscitado. Quando eles se depararam, aquela viúva trazendo seu filho morto no funeral, eles viram Jesus levantar aquele menino. A filha de Jairo estava morta. Eles viram Jesus levantar aquela menina. Eles estavam enlouquecidos porque eles não tinham dúvida de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas quando eles estavam subindo para Jerusalém, Jesus falou para eles assim: olha aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É necessário que eu seja morto. Gente, os discípulos não ouviram o que ele estava falando, não é possível. Eles não ouviram, eles não entenderam bem, não é possível. Ou eles não queriam entender. Tem vezes que a gente está tão eufórico que a gente não quer ver, não quer ouvir. Deus está falando e a gente está assim, meio bololó. Sabe o que eles estavam discutindo no caminho? Era quem deles era o maior. Sabe o que eles estavam fazendo? Era brigando para ver quem é que ia sentar à direita ou à esquerda de Jesus no reino dele. Eles estavam achando que eles iam para Jerusalém e que Jesus ia assumir o trono. Jesus estava falando: ô gente, eu vou morrer. Mas eles não estavam ouvindo, eles não estavam ouvindo. Jesus estava falando: olha, é necessário que eu morra. Mas eles estavam muito mais preocupados qual era o posto, qual era o cargo que eles iam assumir no reino de Deus. Esses eram os apóstolos de Jesus. Você acha que eles eram melhores do que eu e você? Jesus está aqui nos falando coisas grandes e firmes. E a gente está se digladiando uns com os outros para descobrir quem de nós é o melhor. Até que chega a tempestade, né? É só uma tempestade para ver se acorda a gente. É a tempestade que acorda a gente. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário. Provérbios capítulo 30, verso 8. É a tempestade no caminho que revela o meu Deus para mim. É a tempestade, é quando eu estou no bar junto com Jesus, que ele se mostra maior que a tempestade.
É quando eu estou no trajeto com Jesus dentro do barco. É quando Jesus está no leme da minha vida e que se apresenta a tempestade, que eu descubro quem eu sou e quem Deus é. E é no meio da tempestade que o Senhor diz que é necessário. E é no meio da tempestade, quando você fica lá perguntando para Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Que Ele te responde. Ele te responde o porquê da tempestade. O diagnóstico do Covid chegou para mim. Eu já sabia que Ele estava no controle por causa das outras tempestades. Eu já sabia que Ele não tinha sido pego de surpresa, porque Ele já tinha me ensinado isso nas outras tempestades. Eu fui para Ele com o diagnóstico do Covid. E sabe o que Ele disse? É necessário clamar, é necessário. E eu disse, amém. Se é necessário, vamos embora junto, meu Deus. Olha, amados, a ansiedade e o medo querem sempre abraçar a gente. Eu tenho 3 filhos amados. Eu tenho meu marido amado. Ah, Clemar, você é essa fortaleza, está disposta a enfrentar a morte, aconteça o que acontecer. Gente, eu sou de carne e osso. Eu fui para Jesus. E a ansiedade, o medo, vem querendo abraçar. Mas a palavra de Deus é uma espada e a fé nessa palavra é um escudo. Eu fui para o meu Deus e disse, Senhor, o diagnóstico, Ele disse para mim, é necessário. A ansiedade e o medo vem ali querendo se aglutinar comigo. Eu falei, alto lá. Alto lá. O meu Deus disse que é necessário. Então eu vou enfrentar isso aqui com Jesus. Ó, ansiedade, aqui não. Aqui não. Ansiedade, aqui não. Medo, aqui não. Quando a ansiedade e o medo vieram, eu estava com o escudo da fé. Quando a ansiedade e o medo vieram, a minha fé estava firmada na espada da palavra. Quando a ansiedade e o medo vieram me abraçar, eu fui com violência contra os meus inimigos. E os meus inimigos não são, nem nunca foram pessoas. O diabo tenta avassalar a nossa alma, dizendo que os nossos inimigos são pessoas. Olha, amados, o meu inimigo não é o Covid, não é. Quem foi que te disse que o meu inimigo é o Covid? O meu inimigo não é o Covid. O meu inimigo é o medo e a ansiedade que querem governar a minha vida. Aqui não. Aqui quem governa a minha vida é o Senhor Jesus. Covid não pode governar a minha vida. Ansiedade e o medo não podem governar a minha vida. Só Cristo vai governar a minha vida em nome de Jesus. É luta, irmãos. E a luta não é contra o Covid, porque antes do Covid, quem mata é o medo e a ansiedade. É luta, irmãos. É luta. Antes de lutar contra o Covid, eu tive que lutar contra o medo e a ansiedade. E lutei com o quê? Com as armas espirituais que Deus me confiou. O Espírito Santo está aqui e Ele me deu a sua palavra e eu me apropriei dessa palavra com fé e lutei. Eu estou aqui terça, sábado, terça, sexta, domingo, segunda, terça, quarta. Hoje é o 13º dia da minha doença. Não, eu não sou melhor do que as outras pessoas. Eu sou tão fraco quanto qualquer um. Mas eu creio num Deus forte. Esse Deus é o dono da vida e da morte. Ele não disse para mim se eu ia viver ou se eu ia morrer. Eu poderia sim ter sofrido muito com esse Covid, ter ido parar no hospital, eu poderia nem estar viva. Sabe por que eu não estou morta agora? Porque não é o plano de Deus que eu morra. Não é porque eu sou melhor do que os outros, porque eu tenho mais fé do que os outros. Não é. Eu estou viva agora, porque o plano de Deus é que eu esteja viva. Agora, se o propósito de Deus já tivesse concluído na minha vida, eu estaria morta, mesmo cheia de fé. Eu estou viva porque Deus ainda não concluiu o propósito dele na minha vida. E isso é com Covid ou sem Covid. A minha vida e a sua vida não podem ser governados por circunstâncias. A nossa vida tem que ser governada por quem Deus é na nossa vida. Sabe o que determina a minha vida e a sua vida? O quanto que você conhece o seu Deus no meio da tempestade. E vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Fiquem atentos,
E não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24, versículo 6. Sabe aquela vez que os discípulos estavam no barco e no meio da noite veio aquela tempestade terrível e eles viram Jesus andando sobre o mar, indo na direção deles? E Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá encontrar o Senhor aí no meio do mar. E Jesus falou assim: vem. Deixa eu te falar uma coisa. Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra que saiu da boca de Jesus. Vem, vem Pedro. Quando Pedro começou a andar ali sobre aquela palavra vem, e o vento bateu na cara dele, e as ondas violentas vieram sobre ele, ele duvidou. E quando ele duvidou, ele afundou. Ali ele afundou, sabe por quê? Porque ele deixou de andar sobre a palavra que sai da boca de Deus. Quando você estiver no meio de uma tempestade, quando você for surpreendido por um tsunami, lembra de uma coisa: essa tsunami que aconteceu, que você não sabe por quê, você não sabe por que tudo isso está acontecendo, você não sabe por que isso se abateu sobre a sua vida, você não tem todas as respostas. Lembre-se disso que o Senhor me disse no meio desse Covid. É necessário. Pegou? É necessário. Mas Jesus, por que é necessário? Por que é necessário, Jesus, essa circunstância tão terrível? Por que é necessário, Senhor, essa dor que eu estou passando? Quantas vezes a gente se pergunta: Jesus, como é que isso pode ser necessário? Eu me lembro, meu Deus, daquela mãe com câncer. Ela tinha 3 filhos. E ela tinha recebido o diagnóstico de que ela ia morrer em poucos meses. E ela fez uma oração ao Senhor: Senhor, eu não consigo entender como é que pode ser bom, perfeito e agradável eu morrer e deixar meus 3 filhos órfãos. Quando você está no meio da tempestade e você já aprendeu algumas coisas com o Senhor, nem por isso você não tem questionamentos. Como é que pode ser necessário que alguém fique órfão? Como é, Deus, que tantas pessoas estão sofrendo? Não vejo necessidade nenhuma disso. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tem um objetivo na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E a Bíblia diz qual é. A vontade de Deus é que você seja transformado, seja moldado à imagem e semelhança de seu Filho. A vontade de Deus é que você se torne imagem e semelhança de Jesus. E que imagem e semelhança é essa? A vontade de Deus é que você haja e reaja como Jesus, independentemente das pessoas. Independentemente do que elas façam ou deixem de fazer, independentemente das circunstâncias, das tempestades, do que aconteça ou deixe de acontecer, a vontade de Deus é que, independentemente do que aconteça ou deixe de acontecer, você reaja e haja como filho de Deus. E é por isso que as tempestades são necessárias. Os tornados expõem a nossa nudez. Os tornados, as tsunamis, os furacões levantam as nossas vestes, descobrem, deixam nus os nossos fundamentos, expõem a raiz dos nossos dentes, expõem as bases das nossas construções. São as tempestades que mostram em que realmente nós estamos firmados. São as tempestades que revelam a natureza do que realmente nós cremos. São as tempestades que mostram os fundamentos reais da nossa fé. São as tempestades que revelam quem nós realmente somos. As tempestades fazem cair as nossas máscaras. As tsunamis expõem as nossas reais motivações. São as tempestades que revelam em que realmente nós cremos. Crises revelam quem de fato é o nosso Deus. Em que você está firmado? Quem é o seu Deus? A natureza do teu Deus é revelada na tempestade. Que tipo de rocha é essa em que você está assentado? Essa rocha é Cristo?
Ou você está sentado sobre a areia e nunca percebeu? Você não percebeu? Você estava achando que estava sentado sobre a rocha? Ah, você estava achando que estava sentado sobre a rocha, mas a tempestade revelou que você estava sentado era na areia. A tempestade revelou que o fundamento da sua construção não tinha nada de rocha, era areia pura. E a prova disso é que tudo desmoronou. As crises revelam exatamente onde é que nós estamos firmados. Qual que é a pior mentira que já te contaram na vida? A pior mentira é aquela que se parece muito com a verdade. A pior mentira é aquela que você garante que é verdade, porque é essa aqui te engana. Uma mentira deslavada, você já diz mentira. Quando a mentira é escancarada, você diz é mentira. Mas a mentira perigosa mesmo é aquela que você tem certeza que é verdade. Quando tem aquela questão do vestibular, da prova de matemática, aquela questão do concurso em que você tem certeza que é verdadeira, mas é falso. Sabe aquela questão que você olha a frase, aquela questão de português, tá tudo no lugar, sujeito, verbo, predicado, você tem certeza, não tem nada errado, você já conferiu tudo, mas tem um acento lá que em vez de estar virado para a direita, tá virado para a esquerda. E aquele pedacinho faz toda a diferença. E só o lado para onde ele está apontando pode tornar toda uma expressão falsa quando você garante que é verdadeira. A pior mentira é o sofisma, que tem gosto de verdade, tem roupa de verdade, mas é mentira. É aquela mentira travestida de verdade. É o lobo com pele de cordeiro. Essa é a pior mentira. É quando você tem certeza de que o seu Deus é Jesus Cristo, mas quando chega a tempestade, você descobre que o seu Deus era qualquer outro. A prova disso é que a sua casa não resistiu à tempestade e se esborrachou no chão. Quem é o pior mentiroso? Quem que é o pior mentiroso? É aquele que mente para si mesmo. O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. O pior enganador é aquele que engana a si mesmo. Você tem mentido para si mesmo? Você tem enganado a si mesmo? Sabe quando é que você descobre isso? Quando chega um tsunami e derruba tudo. Nessas horas, sabe de quem que eu lembro? Do povo de Israel. O Egito representa o mundo, seus valores, a sua cultura, a sua maneira de interpretar a vida. E os hebreus ali no Egito acabaram absorvendo a cultura egípcia. Mas na primeira crise, depois do milagre, o que eles fizeram? Pediram para Arão fazer um deus de ouro, no formato do deus Apis. É porque os egípcios adoravam um boi, um bezerro, chamado Apis. E aquilo em que eles realmente criam veio à tona. Eles não criam em Deus. Eles não criam no Deus que fez todos aqueles milagres. Aquelas mesmas crenças que regaram a escravidão do povo hebreu. Foram essas crenças que eles erigiram na hora da crise. E o pior de tudo, o pior de tudo foi que eles pegaram o bezerro de ouro e chamaram de Senhor, de Jeová. Ah, não, gente. Eles chamaram, eis aqui o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Eles chamaram o bezerro de Jeová. Cambada, 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 cambada. E não é isso que eu e você fazemos? Nós criamos deuses à nossa imagem e semelhança. Nós criamos deuses com as nossas próprias mãos para agradar os nossos próprios desejos. Nós criamos deuses com as nossas próprias mãos e chamamos eles de Jesus. A pior mentira é aquela que você conta para si mesmo. O pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo. Nós nos tornamos cegos quando adoramos o Deus errado. E quando é que nós adoramos o Deus errado? Quando nós fabricamos o Senhor. Temos fabricado deuses à nossa imagem e à nossa semelhança. Deuses esculpidos por nossas próprias mãos. Deuses que espelham os nossos ideais, a nossa ideologia, a nossa expectativa. Deuses que gostam do que a gente gosta, que detestam o que a gente detesta, que querem o que a gente quer, que fazem o que a gente faz. Deuses criados por homens,
Sabe o que a tempestade faz? Ela desnuda as nossas verdadeiras crenças. A tempestade demonstra que nós não cremos que o Senhor é Deus. A tempestade demonstra que nós não cremos que Jesus é o Deus Todo-Poderoso. A tempestade demonstra que esse Jesus que a gente dizia que cria é um Jesus que é tão impotente quanto nós. Porque na hora da tempestade, nós desacreditamos de Deus. Na hora da tsunami, é que fica claro que o nosso Deus não passa de pau e pedra, de madeira, destroçado no chão. E aí vem o meu Deus e diz o seguinte: Clemar, é necessário. As tempestades, meus amados, são necessárias. E por que elas são necessárias? Porque elas colocam os nossos fundamentos à prova. Toda vez que você estiver passando por uma luta, saiba, essa luta ela é necessária para colocar os fundamentos da sua fé à prova. A tempestade, a tsunami, traz à luz as raízes do dente. A tempestade põe abaixo tudo que tiver sido construído sob o fundamento de areia. A tempestade revela se realmente você está firmado na rocha que é Cristo. E eu vou te dizer, Cristo é a rocha. Fora de Cristo, tudo é areia. Tudo. E que Cristo que é a rocha? O Cristo descrito na Bíblia. Qualquer outro Cristo não passa de areia. Olha para mim, tá me vendo? Eu tô com Covid. Eu não sei o que vai acontecer daqui 2 minutos. Eu não sei. Eu não tenho controle sobre o futuro. Eu sou impotente diante das circunstâncias. Nós somos tão escravos do que vemos, do que tocamos. Você consegue enxergar um vírus? Eu não consigo. Se ninguém me contasse que um vírus existia, eu nem ia saber que existia. Nós somos impotentes diante das circunstâncias avassaladoras das tsunamis, certo? Mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até a sua vinda. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias. Para estar morto, basta estar vivo. Para estar morto, não precisa de Covid, não. Embaixo do chuveiro você pode morrer. A questão é, quem é o seu Deus? Em que você está firmado? Eu quero estar firmado em Cristo. Aconteça o que acontecer, seja para viver ou para morrer. Porque para mim o viver é Cristo. Você sabe, os primeiros cristãos, eles eram loucos. Quando eles viram Jesus ressuscitado, aquele Jesus que eles viram pendurado na cruz, quando eles viram Jesus ressuscitado, eles enlouqueceram, porque eles perceberam que aquele Jesus em que eles criam venceu a morte. Meu Deus, aqueles cristãos ficaram loucos, porque eles pensaram, Jesus venceu a morte, nem a morte pôde derrotá-lo. Era necessário que Jesus passasse pela cruz, para que o poder de Deus fosse revelado na ressurreição. E você e eu estamos temerosos de tempestades, sendo que o nosso Deus reina sobre todas as tempestades. O que é uma tempestade para o nosso Deus? Ele é Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele vive, Ele reina. Você crê? Você crê? É a tempestade que revela em que você crê. Eu não sei se eu vou viver ou se eu vou morrer nos próximos segundos. Agora, vivendo ou morrendo, eu sou dele. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho pertence a Ele. Ele é maior do que tudo isso. Ele tem poder. E eu te digo isso, não é só com base no que Ele fez na vida de Abraão. Não é só com base no que Ele fez na vida de Jacó. Não é só com base no que Ele fez na vida do pastor Evelmar e da pastora Rosinha. É com base no que eu tenho vivido com Ele na caminhada. O que você tem vivido com Ele na caminhada? Aliás, você tem incluído Ele na sua caminhada? Você tem caminhado com Ele? Segunda, terça, quarta, quinta, ou você só caminha no domingo? Você só conversa com Ele no domingo? Ou você conversa com Ele em todo tempo, no trabalho?
Você conversa com ele quando você está no chuveiro? Você conversa com ele quando ninguém está vendo? Ou você tem conversado mais com o diabo do que com ele? Porque quando você fica matutando na sua cabeça, não pense que você está conversando sozinho, não. Você está sempre conversando com alguém. Se você não está conversando com Jesus, você está conversando com outra pessoa. E essa pessoa de prontidão ali para conversar com você e te levar para o inferno é o diabo. O diabo não pode ler seus pensamentos, mas ele planta toda a sorte de ideia na sua cabeça. Você concorda ou discorda? Ele joga isca. O resto é você quem faz. A crise desencadeada pela demora de Moisés em descer do monte revelou os ídolos do coração daquele povo. O nosso coração é um fabricante de ídolos. Se você for seguir os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos e as suas próprias vontades, se você for governado pela sua carne, pelo seu ego, você não passa de um fabricante de ídolos. Você fabrica ídolos e chama eles de Jesus. A tempestade, a crise, ela tem um propósito. Não é o diabo que comanda a crise. Quem comanda a crise é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E por que a crise é necessária? Para revelar o nosso pecado. Para quem? Deus já conhece os nossos pecados. Ele conhece o nosso coração. Sabe quem que não conhece? Eu. O Senhor, ele usa a tempestade, a tsunami, a crise para revelar os ídolos do meu coração. Para revelar o grau da mentira que eu contei para mim mesmo. Para revelar a minha idolatria travestida de um Jesus que não existe. A tempestade não vem para te destruir e nem para me destruir. Ela vem para nos dar a oportunidade de ser transformados. A tempestade tem um propósito: transformar você e eu à imagem e semelhança do verdadeiro Jesus Cristo. Vamos orar? Coloque a mão no coração. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença pela fé em quem o Senhor é. Nós não estamos firmados em quem nós somos, nós estamos firmados em quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, Deus forte e poderoso, o grande El Shaddai. O Senhor é o nosso Deus. Perdão, Senhor Jesus, por todas as vezes que temos erigido ídolos no nosso coração. Perdoa-nos, Senhor Jesus, por todas as vezes que nós temos fabricado deuses à nossa imagem e semelhança, a imagem e semelhança daquilo que temos visto e ouvido em tudo quanto é lugar. Perdoa, Senhor, porque temos colocado nossa esperança em coisas que não são. E eu entendi, ó Deus, o propósito das tempestades na minha vida. Eu entendi, Senhor, que é necessário, mas eu entendi que o Senhor reina acima das tempestades e que o Senhor me ama. Eu entendi que o Senhor me ama, que o Senhor quer me resgatar de mim mesmo, me resgatar das minhas presepadas, me resgatar dos meus erros, dos meus enganos, das mentiras que eu tenho contado para mim mesmo. Ó Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, porque o Senhor fala comigo, porque o Senhor se revela a mim e eu tenho aprendido a te conhecer. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deixou órfão, apesar de mim, apesar da minha teimosia, apesar de eu insistir em fazer ainda do meu jeito. Ó Deus, mas eu me arrependo diante do Senhor. Eu quero seguir o teu caminho. Eu não quero seguir sozinho. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero atender o teu chamado. Eu não quero fabricar uma religião nos meus moldes. Eu não quero religiosidade para minha vida. Eu quero seguir o Senhor Jesus. Eu quero caminhar contigo. Ajuda-me, ó Deus. Socorre-me, ó Deus. Fica comigo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Até a próxima aula.